Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Teoria do Raio. Na aula de hoje a gente já vai finalizar o capítulo 2 aqui do livro do Popov. Vamos falar um pouco sobre frentes de onda e o princípio de Huygens. Tá? A gente vai partir aqui dessa definição. Superfícies em 3D, definidas por tal constante, são chamadas de frentes de onda. Né? E aí eu vou ter o seguinte, meu d tal dx, d de x, d tal dy, d de y, e meu d tal dz, d de z, né, a soma, né, essa soma aqui dessas três componentes vai ser igual a zero. Percebam o seguinte, o que essa equação aqui, o que esse lado esquerdo da minha equação representa? D tal dx, D tal dy, D tal dz são justamente as componentes do gradiente de tal. Né? É um vetor na direção do raio. Meu gradiente de tal aqui. E quem é dx, dy e dz? São as componentes do vetor d de r. Se esse produto escalar aqui do lado esquerdo é igual a zero, significa o seguinte, que esses dois vetores, né, eles formam um ângulo de 90 graus um com o outro. Okay? Então aí esse produto escalar é igual a zero. De tal sorte que o meu d de r ele vai pertencer ao plano tangente à superfície tal constante. Okay? O gradiente de tal está na direção do raio, o meu dr é perpendicular a ele e pertencente a esse plano tangente da superfície tal constante. E aí desse modo esse produto escalar é igual a zero. Vamos lá, agora para os operadores, nessa transformação entre os operadores. Indo do diferencial d sigma para ds. Né? Para fazer essa transformação do parâmetro sigma para o comprimento de arco, a gente faz o seguinte. Meu d de s é 1 sobre essa raiz aqui, x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, d sigma. De novo, esse é um resultado que a gente já conhece. Voltando lá, algumas aulas para trás, a gente já tem aqui, né, essa mudança aqui, né, do parâmetro sigma para o comprimento do arco e vice-versa. Aqui ele está tomando o parâmetro ds e passando para d sigma. E depois fazendo a transformação inversa. Né? Na realidade ele está definindo o operador derivado, né? Em relação ao comprimento do arco e depois em relação ao parâmetro sigma. Ok? Então a gente já tem esse resultado aqui. Foi o que eu coloquei aqui. Então d de s é 1 sobre essa raiz d sigma. Eu posso fazer o seguinte, eu posso passar essa raiz multiplicando, de tal sorte que meu d de sigma é justamente essa raiz vezes d ds. Tá? Para que a gente vai precisar disso? Da aula passada, a gente viu que d tal dx é justamente 1 sobre c, 1 sobre essa raiz, dx d sigma. Isso aqui é justamente o meu x ponto. Tá? Estava trabalhando com esses termos aqui acima, né? Na definição de d tal dx. É justamente x ponto sobre c, raiz de x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado. Está aqui. Esse x ponto é justamente dx d sigma. Foi o que a gente colocou aqui. Né? Esse é meu d tal dx. E aí o que eu posso fazer? Ao invés de usar dx d sigma, utilizar o comprimento de arco. Né? Esse 1 sobre a raiz d sigma é justamente o meu dds. Então eu substituo tudo isso aqui por dds. Fica d tal dx igual a 1 sobre c dx ds. Então está aqui a transformação, né, a mesma equação agora escrita em termos das derivadas do comprimento de arco. Né, uma outra forma de parametrização. Tudo isso a gente já estudou nas aulas anteriores. Né? Esse final é muito mais uma revisão daquilo que a gente já viu. O mesmo vai valer para d tal dy e para d tal dz. Okay? Deste modo, definição aqui do meu gradiente de tal é justamente d tal dx i chapéu, d tal dy j chapéu, mais d tal dz k chapéu. Esse é o gradiente de tal, né? E desse modo aqui, o meu gradiente de tal é quem? 1 sobre c dx ds, que é justamente a transformação que a gente fez aqui para d tal dx aqui acima. Né? D tal dx é 1 sobre c dx ds. Assim como o meu d tal dy é 1 sobre c dy ds, meu d tal d de z é justamente 1 sobre c dz ds.
Então eu posso passar, como todas as componentes têm 1 sobre C, eu posso passar aqui em evidência. Então meu gradiente de tal é 1 sobre C, dxds i chapéu, dyds j chapéu, mais dzds k chapéu, né? Isso aqui é justamente 1 sobre C, e essas componentes aqui são as componentes desse vetorzinho tzinho, que é justamente a derivada, né? Onde t é o vetor tangente unitário ao raio, né? Esse meu tzinho, né, é o meu vetor tangente unitário ao raio, que são as componentes aqui dessas derivadas. Tá? Voltando aqui, é justamente a definição desse meu vetor tzinho que a gente viu no começo aqui da seção. dr de sigma, né, é o nosso tzinho aqui. E esse tzinho vai aparecer de novo aqui no final. Né? Aparecer de novo aqui no final. Gradiente de tal. Percebam o seguinte, ele é o vetor unitário tangente ao raio. Né? Vetor tangente unitário ao raio. Né? Ele está na direção do raio. 1 sobre C, né? É a nossa função, é 1 sobre a velocidade. Então meu gradiente de tal também está aqui na mesma direção aqui do meu tzinho. Ou seja, na mesma direção do raio. Para finalizar, a gente vai agora para a seção 2.5. Solução, né, da equação inconal quando, né, uma frente de onda inicial é dada. Pela definição, né, do que é a frente de onda, é uma superfície em que o meu tal, né, é igual a um tal zero, que é uma constante. Okay? Então aquela equação para tal de m vai ficar justamente a integral, até partindo de um ponto qualquer, m0. Né? M, aqui está errado, aqui, né? Só corrigir. M0 indo de M0, um ponto M0 na frente de onda, até um outro ponto Mzão, né? D de S sobre C mais tal zero. O que isso significa? Eu considero o tempo de trânsito em tal zero, ou seja, na frente de onda, que foi dada, e somo com o tempo de trânsito, né, até chegar em Mzão. É o que está nessa figura aqui. Então eu tenho uma superfície tal constante, ok? Para saber o ponto em Mzão, o tempo de trânsito em Mzão, eu somo esse tempo de trânsito já dado até M0, mais o tempo de trânsito desse raio aqui até chegar em M. Ou seja, mais o tempo do raio indo de M0 até M. Ok? Para finalizar, vamos falar um pouco sobre o princípio de Huygens. Quando a integral é uma integral curvilínea ao longo deste raio único que inicia em M0 e atinge Mzão, em um meio homogêneo, este processo coincide com o princípio de Huygens. Tá? O que é esse princípio de Huygens? Cada ponto da frente de onda t igual a t0, né, é considerado como uma fonte secundária. Essa fonte secundária que irradia uma frente de onda esférica e se propaga durante um intervalo de tempo ΔT. Um envelope dessas frentes de ondas esféricas, né, vai descrever a frente de onda em T0 mais ΔT. Vamos ver essa figura aqui. E essa animação aqui a gente vai entender o que é o princípio de Huygens. Aqui eu tenho a fonte, aqui eu tenho uma frente de onda em T1. Eu vou só abrir isso aqui em uma nova aba. Né? A próxima frente de onda ela vai ser justamente o envelope de um conjunto de fontes pontuais sobre a frente de onda anterior. Vamos ver aqui. Até expandir um pouco essa figura. Tá? Expandir um pouco essa figura. Olha só, eu tenho a frente de onda em T1. Eu imagino um conjunto de frentes de onda hipotéticas aqui sobre T1, sobre essa frente de onda T1. Fontes pontuais, tá? Essas fontes pontuais vão explodir no mesmo tempo. As frentes de ondas formadas, né, a superposição dessas frentes de ondas formadas por esse conjunto de frentes de ondas pontuais vai me dar a próxima frente de onda em T2. Ok? E assim por diante. A gente pode ver isso aqui nessa animação. Eu vou colocar aqui uma outra aba também para a gente ver essa animação. Só. Deixa eu ver aqui essa animação. Vou aumentar um pouco. Aumentar um pouco. Minha imagem não está atrapalhando. Então olha só.
eu tenho aqui um conjunto de frentes de ondas planas se propagando aqui da esquerda para a direita. Elas atingem uma barreira, né? E nessa barreira eu tenho algumas frestas, ok? De tal sorte que aqui eu vou ter o fenômeno da difração ocorrendo aqui nessas frestas. Então, essas frestas vão funcionar como se fossem frentes de ondas pontuais, exatamente como a gente viu na figura anterior. De tal sorte que a superposição desse conjunto de frentes de ondas pontuais vai gerar aqui um conjunto de frentes de ondas planas que vão se propagar para a próxima barreira e assim por diante. E a gente também percebe o seguinte: quanto maior aqui a distância entre as frestas, né, menor a gente consegue, pior a gente consegue perceber esse princípio aqui. Aqui a gente consegue ver benzinho uma frente de onda plana, né, formada pela superposição desse conjunto de difrações. Aqui já fica um pouco pior de perceber, mas dá para perceber as frentes de onda plana. Aqui, na terceira barreira em diante, já fica mais difícil. Tá? Eu tenho somente 2 frestas e aqui na última eu tenho apenas uma fresta. Ok? Então essa ideia, né, de superposição de frentes de ondas pontuais para formar a próxima frente de onda é aqui o que ele está estabelecendo aqui no princípio de Huygens. Né? Que cada ponto da frente de onda, né, T igual a T0 vai funcionar como se fosse uma fonte secundária, né, e que vai irradiar uma frente de onda esférica que se propaga durante o intervalo de tempo ΔT. E aí o envelope dessas frentes de onda esféricas vai me dar a próxima frente de onda em T0 mais ΔT. Ok? E assim a gente encerra no nosso capítulo 2, aqui, né, do livro do Popov, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que ficou bem complexo, a gente teve que ver muitos resultados que a gente viu nas aulas anteriores, né? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível, né? Por essa aula é só, e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.